Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e hoje eu tô com um pouco de rinite alérgica, então a minha voz talvez esteja um pouco prejudicada e meu rosto esteja um pouco piorado pela coçação de nariz, enfim, uma sensação muito ruim hoje. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para falar sobre as leituras do mês de julho. E mês de julho foi um mês bem bacana, foi o mês que eu fiz o curso sobre Virginia Woolf, Orlando, enfim, a autora e a obra em seu tempo. E aí acabou que eu li vários textos também, além desses livros que eu concluí e que eu vou trazer para vocês, né? Eu acabo trazendo as leituras concluídas. E é claro que eu leio outras coisas que eu não, livros que eu não leio como um todo, né? E acabo trazendo apenas o que eu concluí, o que já é bastante coisa para eu comentar e tenho certeza que vou contribuir com vocês também com boas dicas de leitura. E o primeiro livro que eu terminei de ler no mês de julho foi O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers, que é uma autora estadunidense. Eu li esse livro nessa edição da Carambaia, que tem tradução da Rosa Eichenberg, e é uma edição linda, caprichadíssima. Eu tive uma experiência de leitura maravilhosa com a obra nessa edição. Além de tudo, tem um pós-fácil da Giovana Gonçalves, que é professora de literatura na USP, pesquisadora então dessa literatura e desse período. Foi uma experiência muito bacana, né? E então, já de antemão, eu já digo que gostei muito do livro. Ele foi publicado em 1940, a Carson McCullers, ela tinha 23 anos quando esse livro saiu, então ela já era muito jovem e já escreveu esse livro que tem um estilo muito interessante, que tem uma história muito bem construída, personagens, né, bem traçados, em profundidade, tem muita crítica social, então é admirável o trabalho da Carson aqui nesse livro, e imagino que as pessoas da época também tenham se impressionado, eu não só imagino como li, inclusive, sobre isso. E ela, então, muito jovem, já iniciou sua vida literária com uma obra de peso como essa, que tem esse título, né, super bonito, super poético. E do que se trata, então, O Coração é um Caçador Solitário? Aqui a gente vai conhecer 5 personagens principais, e a história ela gira em torno desses 5 personagens principais, e além disso tem outras pessoas, né, que aparecem na história, pessoas das relações desses personagens. A cidade em que se passa a história é uma cidade do sul dos Estados Unidos, ali na década de 1930, antes da Segunda Guerra Mundial. Então é um contexto muito específico, dá para perceber um clima de tensão devido aos problemas sociais que o país, né, que os Estados Unidos enfrentavam nessa época, e especificamente aquele estado do sul. Tem a presença forte do racismo, do machismo, do classismo. É um período de segregação racial e, além de tudo, repercute no livro de alguma maneira também o contexto da Europa no período, né, pré-Segunda Guerra. Então, é muito interessante observar como é construída toda essa atmosfera e ao mesmo tempo que a história ela traça bem esse contexto social, ela também aprofunda na questão dos personagens, né, em questões psicológicas e subjetivas, e isso é muito legal. Então aqui a gente conhece um personagem chamado John Singer, que ele é um homem surdo e gosta muito de livros de mistério. Ele acaba interligando os outros personagens em torno dele. Ele tem um grande amigo com quem ele tem uma conexão muito profunda, chamado Antonopoulos, que é um homem grego. Eles têm uma relação de amizade muito intensa. O John Singer, então, ele é surdo, ele fala com as mãos, ele escuta muito, é um personagem incrível. Tem também a jovem Mickey, que é uma menina, ela gosta muito de fazer caminhadas noturnas, tá sempre cuidando dos irmãos e é apaixonada por música, tem muitos sonhos, essa é uma das personagens mais incríveis do livro. Além disso, tem o Biff, que é dono do New York Café.
Ele é um homem que mantém esse café aberto pelas madrugadas adentro e ele é muito observador e, enfim, gosta de arquivar jornais. É um personagem que me deixou bem instigada, assim, para entender quem ele realmente é, sabe, na história. E eu não sei se eu cheguei a uma conclusão. Sinceramente, é um personagem que me deixou muito incomodada em alguns momentos. Eu até gostaria de debater mais sobre esse personagem, que é o Biff, dono do café, porque eu fiquei muito em dúvida até com relação ao caráter dele. Além disso, tem o Dr. Copeland, que é um homem negro. Ele é um médico que atende as pessoas da sua cor, então, num período de segregação muito intensa. Ele tem uma filha chamada Portia e mais alguns filhos com nomes muito específicos. É um personagem super interessante também, gosta de ler autores como o Spinoza, por exemplo. E o Jake Blunt, que é um homem muito pequeno, de 1,5 m, mas com ideias revolucionárias e muita revolta com relação ao sistema social em que ele vive. Enfim, os capítulos, eles são dedicados a determinados personagens e a história é narrada por um narrador onisciente, então que acaba penetrando nas mentes desses personagens de algum jeito. E tem um olhar muito crítico para o social que perpassa toda a obra e eu gostei muito disso. Nesse livro, os personagens acabam fugindo um pouco das normas, sejam elas quais forem, e a gente acaba penetrando neles de uma forma muito profunda e percebendo o caráter desviante que esses personagens têm, esse caráter fora da norma. Antes de ser escritora, a Carson McCullers, ela queria ser musicista, ela queria seguir carreira na música e ela acabou indo para Nova York muito jovem, com 17 anos, e mudou a sua vida e se tornou uma grande escritora, acabou se dedicando a essa outra arte. E eu tô muito curiosa para ler outros livros da Carson. Eu sei que ela escreveu um livro chamado Relógio Sem Ponteiros, que eu achei esse título maravilhoso. Eu até escrevi na minha resenha para esse livro lá pro Insta, que a Patti Smith tem um capítulo chamado Relógio Sem Ponteiros no livro Linha M, e é um dos meus capítulos preferidos, é um dos meus textos preferidos da Patti Smith, o capítulo desse livro que tem esse título. Eu fiquei pensando se a Patti ela se inspirou nesse outro livro da Carson. Outro livro que eu terminei de ler no mês de julho foi o livro de Monique Nathan sobre Virginia Woolf, nessa coleção Escritores de Sempre. Esse livro foi publicado pela editora José Olímpio, tem tradução de Léo Schlafman, e essa edição ela é de 1989, então é um livro que está meio que esgotado e vocês possivelmente encontrem em algum sebo por aí. Eu comprei esse livro pela estante virtual e eu lembro que foi super barato, já faz alguns anos, e eu já tinha começado a lê-lo em outro momento. E aí agora em julho foi um dos livros que eu terminei de ler enquanto preparava as coisas para o curso que eu ministrei. E nesse livro então temos uma biografia da Virginia, essa grande escritora inglesa que eu gosto muito. E aqui é conectada a história dela com a história do seu país, né, com momentos decisivos que ela viveu. Também fala um pouco sobre a história da família dela, sobre as obras da Virginia. Aborda assim com muita sensibilidade a história da autora e vários trechos de sua vida. E fique essa super recomendação, se vocês têm curiosidade pela autora, vale a pena procurar por esse livro, em algum sebo por aí vocês vão encontrar. Outro livro que eu terminei de ler em julho foi esse Falas Curtas, da Annie Carson. Eu recebi esse livro da parceria com a editora Relicário, foi maravilhosa essa leitura. Eu acabei antecipando até o meu mergulho nas obras da Annie Carson com esse livro aqui. Ele tem a tradução da Laura Erber e do Sérgio Flaxman, e é uma obra bem aforística dessa autora canadense, que também é professora de grego antigo. E então cada página, bem no fim, tem um texto, dessa maneira aqui. É um livro também bilíngue, o que faz diferença, né? Dá para ler o texto no inglês, ler na tradução. Eu achei que ficou muito bacana essa edição. Para ser sincera, eu gostei até mais do que eu esperava desse meu primeiro contato com a Annie Carson, das ideias contidas nesse livro.
Apesar de ter lido, relido e sentir que ainda preciso pensar mais sobre vários textos que ela trouxe aqui, mas eu também não tenho a pretensão de dominar essa obra, né, e de racionalizar tudo que ela trouxe nessas falas curtas, porque são vários temas e assuntos tratados com uma profundidade muito interessante, tem uma pegada muito filosófica, muito poética e muito erudita nos textos, então é meio que inútil às vezes tentar entender e dominar todas as referências que ela trouxe aqui sobre diversos assuntos, mas eles contam com uma introdução feita pela autora que eu acho que dá algumas chaves interessantes para a leitura. E a Anne Carson é uma autora que eu desejo conhecer mais, que eu desejo ler mais. E eu fiquei muito feliz com esse primeiro contato. Outra leitura que eu terminei em julho foi o Virginia e Vita Sackville West, Cartas de Amor, esse livro que foi lançado no mês de junho pela editora Morro Branco, tem tradução da Camila von de Fer. O texto de prefácio é da Alison Bechdel, que é a autora de Fun Home, né, a quadrinista. E, enfim, esse livro tá uma delícia, assim, maravilhoso para quem gosta de ler cartas, para quem gosta das autoras, né, da Virginia Woolf, quer entender mais das relações que ela manteve, da relação que ela manteve com a Vita Sackville West. E ler esse livro no momento em que eu estava também lendo Orlando, eu comecei essa leitura lá em junho, e preparando o curso, né, as cartas, tudo que traz aqui, sendo que Orlando foi uma obra que a Virginia dedicou para a Vita, e tem muitos elementos, né, biográficos da vida da Vita em Orlando, e aqui dá para conhecer um pouco mais delas, dessa relação, e além, sabe, imaginar um pouco de como era a Virginia amiga e também amante dessa outra mulher que também era escritora. Então eu fiquei muito, muito feliz com essa leitura. Esse livro eu ganhei de presente do Cris, querido. E eu prorroguei o quanto deu o fim dessa leitura, para falar bem a verdade. E foi uma experiência incrível ler essa obra. E ela contém, então, boa parte da correspondência da Vita e da Virginia. É claro que é um recorte, ela foi organizada, não tá tudo aqui. E tem trechos de diários também da Virginia, tem cartas que a Vita enviava para o marido dela, então tem uma miscelânea de textos aqui, não são só cartas da Vita e da Virginia, e esses outros textos, tanto dos diários como das cartas da Vita para outras pessoas, como para o marido, eles acabam ajudando a dar um contexto, né, para o que elas estão conversando nas cartas. E, enfim, maravilhoso, maravilhoso esse livro. Eu fiquei, é claro, curiosa para ler cartas que não estão aqui. Às vezes é duro saber que isso aqui é um recorte, né, é claro. Mas a gente sempre quer mais, né, quer mais detalhes, quer ler todas as cartas que a Vita guardou da Virginia num determinado ano, né. E, enfim, ler as cartas da Virginia e da Vita foi, assim, algo que contribuiu muito para esse meu mergulho em Virginia Woolf que eu fiz nos últimos meses. E, além disso, me ajudou a pensar mais sobre Orlando também, que é um livro que eu estava, então, lendo e estudando para preparar uma aula, para preparar 2 aulas, aliás, né, um mini curso. E a Vita e a Virginia, desde que elas se conheceram, elas sempre mantiveram uma relação de afeto, né? Que teve alguns períodos e algumas fases de afastamento e outras fases de aproximação também. E de uma forma ou outra, elas acabaram se correspondendo e mantendo contato até o fim da vida, né? Até o fim da vida da Virginia, em 1941. E a Vita manteve uma foto da Virginia junto com a foto do marido dela na mesa em que ela escrevia até o fim da sua vida. Então, elas tiveram uma relação muito especial e isso ficou muito claro para mim lendo esse livro. É claro que dá para perceber isso em Orlando, por exemplo, também. Mas lendo esse livro de cartas fica muito evidente a relação profunda que elas tinham e quão interessantes eram essas mulheres e quão espirituosas e irônicas e ácidas e inteligentes, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Eu acho que é algo que vale a pena cogitar ler em algum momento da vida. Outro livro que eu terminei de ler em julho foi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que eu li nessa edição da companhia.
E esse livro, ele foi o primeiro livro que eu li da Lígia, lá em 2015 e 2016. Nem faz tanto tempo assim, né? E ao mesmo tempo parece que faz já muitos anos. Faz muitos anos, na verdade, né? Mas aí eu lembro que quando eu li, então, esse livro pela primeira vez, eu me apaixonei por Lígia Fagundes Telles. E agora reler com o Clube Labaredas e com o pessoal que está participando do projeto Leia Lígia. Esse projeto Leia Lígia é especial para assinantes e estamos lendo a obra da autora na ordem de publicação. E ler as meninas nesse grupo foi muito especial para mim. Eu tava um pouco hesitante, justamente por ser um livro favorito. E, enfim, foi assim, perfeito. A minha edição, ela tá toda tortinha já, de tão manuseada que ela foi na vida. Eu já emprestei ela também algumas vezes. E é uma edição com muita história, então. Algumas diferenças eu percebi, por exemplo, na primeira vez que eu li esse livro, eu não sublinhava, tipo, acho que tem alguma coisinha, tipo umas 2 marcações feitas a lápis que eu fiz lá na minha primeira leitura. Agora, nessa vez, eu tô numa fase que eu, dependendo da leitura, algumas eu não marco tanto, né, mas esse aqui, como era um livro, então, do clube, que eu queria explorar mais, né, que eu queria estudar, entender, até para preparar um material especial pro grupo, eu acabei marcando muito, fazendo muitas anotações, né? Então o livro ficou ainda mais marcado, marquei a caneta, ele tá ainda mais cheio de história. Eu fico muito animada, muito feliz com isso. E um pouco triste que a lambada tá bem torta, ó. Isso eu não sei como é que eu cheguei a fazer isso, mas ela entortou muito. As Meninas, então, é um dos meus livros favoritos da vida. Nos últimos dias, então, eu consegui preparar os áudios. Nosso encontro sobre as meninas acabou sendo adiado. E foi maravilhoso refletir sobre as meninas, refletir sobre esse livro que a Lígia publicou há 50 anos atrás, em 1973, num contexto de plena ditadura e um contexto muito difícil também de censura. E esse livro, ele é extremamente político. Ela colocou cenas e denúncias de tortura que aconteciam nos porões do regime. Então a Lígia foi muito corajosa em publicar esse livro naquele tempo. Ela não fugiu da responsabilidade dela como escritora e também como uma escritora engajada e preocupada, então, com as causas do seu tempo, né? Ela acabou conseguindo publicar esse livro que passou pela censura, provavelmente não foi lido, né, pelos censores, que fala sobre temas muito sensíveis, desde esse contexto político extremamente difícil que o Brasil vivia, né? Uma das personagens, uma das meninas, né, ela é militante de esquerda, participa da luta armada. A questão sexual, por exemplo, ela perpassa a vida dessas jovens. Uma das jovens tem problemas com drogas. Então, é um livro que trata de temas que certamente poderiam ter sido censurados naquele contexto do Brasil. Então, é um livro muito corajoso. Ele fala de questões existenciais, tem toda uma perspectiva psicológica. Então, além desse contexto histórico e político, tem toda essa outra dimensão humana e subjetiva. É um livro maravilhoso. E as meninas que a gente conhece aqui se chamam Lorena, Ana Clara e Lia, a Leão. E elas vivem num pensionato católico em São Paulo, provavelmente. E um pensionato progressista, inclusive, que ajudava até a militância. E o livro é narrado a partir das vozes dessas personagens, a partir das suas perspectivas, o que torna uma leitura muito interessante e ao mesmo tempo fragmentada, porque elas com recorrência acabam se entregando às memórias, às lembranças do passado, a imaginações sobre o futuro, planos, sonhos, desejos. Então, e tem um narrador em terceira pessoa, mas que ele não organiza esses discursos, ele apenas reflete algumas questões momentâneas. Então, como leitora, em muitos momentos eu me senti muito solitária junto com essas meninas, enfrentando todos os desafios que elas estavam enfrentando. Então é uma experiência que me comove muito ler as meninas. E eu espero que vocês, em algum momento, se deem essa chance e se entreguem para as meninas da Lígia, porque eu acho que é uma leitura que vale muito a pena ser feita.
E o outro livro que eu terminei de ler no mês de julho foi A Estirpe, da Carla Maliandi, essa escritora argentina que eu já mencionei aqui para vocês. Esse ano eu também li dela O Quarto Alemão, e agora eu li esse daqui, A Estirpe, que tem a tradução do Sérgio Caran, publicado pela editora Moinhos também. É um lançamento da Moinhos, esse livro acabou de sair, e eu fiz questão de ler a tempo para o encontro do Clube da Moinhos, que foi maravilhoso. Debater com pessoas que também leram esse livro, que também se impressionaram, ó, a trança. E foi incrível mesmo me deparar com mais uma obra tão instigante da Carla Maliandi. Aqui ela também parte de fatos históricos, né? Para contar a história da Ana. A narrativa toda é feita em primeira pessoa pela Ana, que é uma mulher de 40 anos que é professora, pesquisadora, e ela acaba sofrendo um acidente e perde totalmente a sua memória. Ela não sabe mais quem ela é, do que ela gosta, ela não reconhece a própria família, a casa, mas ela se lembra de alguns detalhes, de uma história muito específica sobre uma mulher chamada China Maria, que era uma mulher indígena que foi capturada por um ancestral da Ana e levada para a casa dele, e ela viveu até o fim da vida numa situação que hoje a gente sabe que é a escravidão, né? E enfim, assim, ó, experiência de leitura muito interessante. Eu acho que esse livro me deixou um pouco decepcionada no final. Ele tava com um potencial, assim, de ser ainda melhor que O Quarto Alemão para mim. Mas em algum momento eu acho que algo faltou, sabe, na história. E ao mesmo tempo talvez não tenha faltado nada, né? Mas eu queria um desenvolvimento maior desse livro. E é muito interessante como a autora, ela utiliza essa falta de memória da personagem para contar uma história que a personagem não estava conseguindo desenrolar no seu romance. Então, ela vai tateando entre a falta de memória para recuperar os fatos, para descobrir quem ela é e para contar uma história que ela precisava contar. Então, assim, eu sei que eu talvez tenha divagado um pouco, eu fiz anotações aqui no meu roteiro para falar sobre esse livro, mas acabou que talvez eu tenha ido além. E vale a pena conhecer essa escritora, ela é uma dramaturga argentina, professora também, e uma autora incrível. É um texto limpo, um texto fluido que você devora. Fica essa outra super indicação. E esses foram os livros que eu concluí no mês de julho, algumas leituras que eu fiz. É claro que eu sempre leio outros textos que estão em andamento e que eu não concluí em julho, né, mas que eu li em julho. Mas enfim, continuamos com essa dinâmica de trazer as leituras que eu concluí, as leituras que eu dei por terminadas no mês, né, e eu precisava fazer esse vídeo e comentar um pouquinho cada uma delas com vocês. Me contem aqui se vocês gostaram das minhas leituras, o que vocês leram em julho, leram bastante? Conseguiram se concentrar nos textos? Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que vocês tenham ficado curiosas. Se quiserem me fazer perguntas, mandem aqui nos comentários e obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.